Estamos ao vivo. Estamos. 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 Estamos ao vivo. Instagram. E aí? Quanto tempo? Como é que vocês estão? Quanto tempo que a gente não faz live por aqui, né? Bom, vim aqui abordar um assunto que, já que vocês não estão entendendo nada desse assunto, resolvi fazer uma live para ver se eu consigo explicar melhor. Porque só fazendo story não tá dando certo, não tá funcionando. Então eu resolvi fazer uma live para ver se eu finalmente consigo despertar de alguma maneira esse senso, sobretudo nas senhoras, e aqui os senhores vão me desculpar fielmente, mas hoje eu preciso falar com as senhoras. Afinal de contas, elas insistentemente me pediram esta live. Fala, Tiagão, beleza? Insistentemente me pediram essa live depois de algumas sequências de stories que a gente fez recentemente. Deixa eu contar o contexto. Primeiro, antes de mais nada, para vocês que... Fala, André, beleza? Quanto tempo, minha cara? Para vocês que ainda estão meio perdidos por aqui, então deixa eu tentar explanar o que é que está acontecendo. Recentemente a gente estava falando sobre o processo de restauração em alguns casais. Uma moça me fez uma pergunta e disse: Jorge, meu marido disse que o amor acabou. Apesar disso, ele ainda está em casa, ele ainda está fazendo as coisas, mas ele disse que o amor acabou. E eu expliquei para ela o seguinte: na verdade, não foi o amor que acabou. O que acabou foi o desejo. E o desejo também, na verdade, não acabou. Ele foi somente soterrado pela má percepção do que de fato é o desejo. O desejo nele foi soterrado pela perversão do que é o desejo. O desejo dele foi soterrado pela incompreensão de vocês dois, pela imaturidade do casal, do que seria de fato esse desejo. E aí eu estava tentando explicar da seguinte maneira. A primeira coisa com a qual a gente precisa fazer, dentro desse processo, não necessariamente tem que ser a primeira coisa, mas é uma coisa factível, não só no processo de restauração, mas no processo dos casais que estão vivendo aquela... Sabe quando entra naquela rotina mais ou menos maçante, em que parece que o casamento já não engrena mais? Parece que falta um pouco falta um pouco de... sabe, daquele tempero, sabe assim o que eu tô falando? Tá faltando aquele pouquinho de melhora da relação a dois, sabe? Aquela vontade de ficar junto, aquela vontade sincera da intimidade. Então, assim, o que a gente pode fazer para despertar novamente a intimidade do casal, né? O tema é exatamente esse, né? Se alguém tiver boa vontade, escreve aqui para mim, né? Intimidade, desejo e... não vou mandar vocês colocar orgasmo, porque senão vai dar ruim. Mas é isso, vou colocar intimidade e desejo aqui, que já é suficiente. Põe aí como tema aqui que eu vou fixar aqui, certo? Então, bom, eu queria abordar esse tema com vocês, mas eu queria abordar esse tema de uma forma um pouco diferente, talvez, que vocês estejam acostumados. Por quê? Porque todas as vezes que nós ouvimos falar sobre intimidade, né, sobre desejo, sobre sexo, quando a gente ouve falar sobre essas coisas na internet, em regra, a maior parte das pessoas ou tá 100% voltada para um caráter puritano. O que é o puritanismo? O puritanismo é a rejeição do corpo, né? Ou a gente está voltado para um caráter pornográfico, que é a idolatria do corpo. E ambas as naturezas estão erradas. Tanto o puritanismo quanto a pornografia, né? A gente precisa achar um meio termo em que o corpo ele ocupa o devido lugar na relação conjugal, em que a intimidade ocupa o devido lugar, em que o desejo, a libido ocupa o devido lugar. E aqui, para poder analisar isso daqui, existem várias formas. Tem uma que eu acho que talvez seja interessante para vocês. Eu não queria começar sobre uma abordagem teológica, apesar de ser totalmente possível, tá? A gente poderia estudar obras como, por exemplo, Teologia do Corpo, de São João Paulo II, que é uma obra interessantíssima sobre a natureza do sexo, só que é uma obra um pouco mais difícil de se entender. Então eu queria trazer essa análise sobre o que de fato seria sensualidade. Como é que eu faço para sensualizar sem ser vulgar? Essa era a pergunta da moça, né? Como é que eu faço para despertar novamente a intimidade? Como é que eu faço para despertar o desejo no meu marido, verdadeiramente, sem ser uma mulher vulgar, Jorge? Essa era a questão dela. Eu não quero ser vulgarizado, eu não quero perder a minha dignidade. Como é que eu faço para ordenar isso? Bom, um dos livros que eu acho que talvez seja muito bacana para vocês estudarem, só que eu não vou recomendar esse livro, uma vez que ele, primeiro que o original ele não tem em português, ele só tem em inglês. Segundo que ele é um livro extremamente difícil de ser achado, o original, que é o livro do Kama Sutra, né? Do Vatsyayana,
né? Então é extremamente difícil de achar, mas por que eu tô falando que é um livro interessante? Inclusive a maior parte das pessoas ficam até meio estranhadas, né? Quando eu falo, nossa, tem que estudar o Kama Sutra. E as pessoas falam, caramba, do que você tá falando, maluco? Você já chegou com o livro do Kama Sutra? É porque vocês entendem errado, porque o Kama Sutra não é aquele livro que vocês estão acostumados a ver na banquinha de revista, tá? Aquele livro lá, com 365 mil posições, não é o verdadeiro livro. O verdadeiro livro do Kama Sutra, inclusive, vai ter 10 posições sexuais e é o último capítulo de um detalhe minúsculo sobre tudo o que é ensinado ali dentro. O que realmente é ensinado ali no Kama Sutra, e eu queria tentar trazer isso aqui para vocês, são 4 princípios muito interessantes da cultura hindu, que na verdade são princípios filosóficos que tocam tanto a cultura ocidental como um todo, quanto, sobretudo, a cultura cristã. E eu queria que vocês percebessem isso acontecendo, tá? Bom, lá no livro, a gente tem 4 princípios básicos, né? Que é o princípio do Dharma, o princípio do Artha, o princípio da Kama e o princípio do Moksha, ou Moksha, enfim. Esses 4 princípios significam o seguinte: Dharma significa ordem moral. Significa o bem das coisas, a ordem moral, a ordem correta das coisas. Isso é Dharma, tudo bem? A segunda coisa é o Artha, que é o trabalho, o sustento, né? Então é o agir, é o transformar as coisas. O Kama, que é o prazer, o desejo, né? E por último o Moksha, que é a libertação. Seria a libertação desse mundo material. E lá no livro do Kama Sutra, logo no início, né, a primeira parte do livro, ela é uma parte extremamente filosófica. Ele vai explicar o seguinte: o Kama, que é o prazer, que é o desejo deste mundo, que é o desejo material, ele precisa, está escrito desta maneira, ele necessita estar ordenado ao Dharma. O que é o Dharma? É o que eu te falei, é a ordem moral das coisas. Ou seja, o prazer desarticulado da ordem moral, esse prazer ele vai causar destruição e não harmonia e união. Isso daqui é extremamente importante de vocês entenderem. Por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que vocês se questionarem o que é sensual para o meu marido? Como é que eu faço para gerar sensualidade no meu marido? Como é que eu faço para gerar desejo no meu marido? Como é que eu faço para melhorar a intimidade no meu casamento? A primeira coisa que você precisa entender é que tudo que você faça para gerar isto precisa estar diante de uma ordem moral. Precisa estar diante de um princípio de bem. E é exatamente por isso que só é possível, e novamente eu volto a dizer, isso está escrito no livro do Kama Sutra, só é possível exercer o pleno Kama, ou seja, o pleno prazer, num casamento. Porque é no casamento onde a gente consegue ordenar fielmente o prazer à ordem das coisas, ao bem maior das coisas. À construção de um casamento, à construção de uma família, à geração de filhos, à geração de um futuro, à geração de uma nova geração. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a entender um princípio que, para a cultura hindu, é muito simples de ser compreendida. Para a cultura cristã, isso foi sendo perdido ao longo dos anos, sobretudo no modernismo, tá? Ao contrário do que muitos, inclusive, entendem, as pessoas acham que a Idade Média foi uma idade pouquíssimo sexualizada do ponto de vista de prazer. Ou seja, as pessoas ainda... tem muita gente que ainda parte desse pressuposto tolo de que na Idade Média as pessoas não faziam sexo porque a igreja condenava o sexo falando que o sexo era somente para a procriação. Isso é um grande absurdo. Isso é um grande absurdo, tá? Santo Afonso Maria de Ligório, só para vocês terem uma ideia, que é o grande moralista da igreja, o maior de todos os moralistas da igreja católica. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o homem que se nega à leitícia da mulher, eu gosto de colocar essa frase só porque ela resume mais ou menos o que eu estou tentando dizer. O homem que se nega à leitícia, a leitícia é o orgasmo, tá? O homem que se nega a se esforçar pela leitícia da mulher, peca gravemente. Vocês sabiam disso? O maior moralista da igreja católica, ele deixa muito claro que se um homem não se esforça para que sua esposa tenha um orgasmo, ele está em pecado grave. Olha só isso, que loucura. Pois é, isso aqui é para tentar corrigir na cabeça de vocês essa falsa ideia de que o desejo, de que a libido, de que a intimidade, ela é uma coisa ruim. Ela não é uma coisa ruim. Ela é uma coisa ruim quando está desordenada, quando ela está para fora do cumprimento do dever, quando ela está para fora da moral. Ou seja, quando ela está submetida a destruir a dignidade do outro. Vou dar um exemplo idiota, tá? Vou dar um exemplo baixo, mas só para vocês começarem a entender sobre o que eu tô falando. Uma vez uma moça me perguntou assim: Jorge, é lícito falar umas asneiras na hora do rally rola? Sei lá, falar umas putaria na hora do rally rola? A gente fala, o nome é assim, né? Mas não é exatamente isso. Falar algumas sensualidades, né? Falar algumas frases assim de efeito. Está tudo bem? Isso é lícito durante o ato sexual? E eu disse: depende muito. Por exemplo, Jorge, eu posso falar que a minha esposa é gostosa, que não sei o quê?
Se ela é, se você acha que ela é isso, é claro que você deve falar. É óbvio que você deve falar. Jorge, eu posso falar que eu tô achando gostoso, que ele é maravilhoso, que ele faz isso, que ele me rodopia, que ele me vira do contrário, que ele me deixa assim, que ele me deixa assado. Posso falar? Lógico que pode falar. É evidente que sim. Se é isso que tá acontecendo. Jorge, posso chamar a minha esposa de cadela, de cachorra, de vagabunda? Não. Consegue entender como é que é muito simples a gente começar a separar as duas naturezas? Não é muito difícil a gente conseguir perceber onde é que está a dignidade do outro diante de nós. O prazer, ele é lícito na medida em que ele se soma ao prazer do outro em busca de um bem maior. Ele é ilícito na medida em que você suprime o outro, em que você denigre o outro, em que você rebaixa o outro, em que você retira a dignidade do outro por prazer próprio. Entende? Não por acaso, o Kama Sutra ele deixa uma lista grande ali sobre aspectos pornográficos, sobre violência, sobre prazer unilateral, e tudo isso é proibido, uma vez que não está ordenado ao Dharma, que é a ordem moral das coisas. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá. E aí, por que eu queria abordar sobre essa premissa? Porque, dentre muitas coisas que eu já li até hoje, a abordagem do Kama Sutra, ela chega num ponto sobre a sensualidade que eu achei fenomenal. Eu achei realmente incrível a forma como ele expõe isso, e talvez seja uma forma de vocês conseguirem entender melhor sobre o que é de fato a tal da sensualidade. Porque, vamos lá, o que é sensualidade em essência? Sensualidade significa sensual de senso. Senso é sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sentido vestibular. Fundamentalmente os primeiros 5, né? O que é de fato a sensualidade? A sensualidade é quando você consegue, através de cada um dos sentidos, despertar no outro o preâmbulo, a premissa, a ideação, a imaginação do ato sexual. Isso é sensualidade. Entende o que eu estou falando agora ou não? Conseguiram captar a mensagem? Quando você vai estar sendo sensual, quando você conseguir despertar no outro a ideia do sexo, quando você convida o outro entre cada um dos sentidos para o sexo, isso é sensualidade. Entenderam o que eu falei? O que é a sexualidade? É a exasperação de cada um desses sentidos agora no ato sexual em si mesmo. Então, presta atenção uma coisa. Quando vocês... Peraí. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pronto. Presta atenção uma coisa. Jorge, como é que eu vou fazer para tentar sensualizar? Eu perdi a mão. Isso foi outra coisa que uma seguidora me mandou que eu ri demais. Ela falou assim, acho que eu desaprendi de fazer esse negócio, sabe? Eu desaprendi de como é que eu faço para ser sensual. Bom, a primeira coisa para vocês conseguirem ser sensuais é vocês conseguirem sentir-se bem consigo mesmas. Não tem como, tanto para o homem quanto para a mulher, mas sobretudo para a mulher, não tem como ela conseguir entregar em cada um dos sentidos, porque isso aqui vai ser muito mais inconsciente do que consciente. Você vai atacar muito mais o inconsciente do outro do que necessariamente a razão do outro. Então você vai fazer com que isso saia de você dentro de um aspecto muito mais irracional de si mesmo. Então você precisa estar imersa nesse propósito. Você tá entendendo? Se você não estiver imersa nesse propósito, você não vai conseguir entregar. Se você ainda estiver cheio de travas, cheio de receios, cheio de anseios, cheio de dúvidas, dificilmente você vai conseguir entregar isso verdadeiramente. Então a primeira coisa que você tem que entender é, para que eu possa fazer um movimento, isso aqui serve para qualquer coisa, tá? Para eu fazer um movimento do ponto A para o ponto B, qualquer coisa, eu tô falando especificamente do movimento de você voltar a ser sensual pro seu marido, ou você para sua esposa. É porque a sensualidade ela é muito mais feminina, tá? Depois eu explico o que é que causa atração a partir do homem, mas a sensualidade ela é da natureza feminina. Da simbólica feminina. Mas tá, o que eu faço para sair do ponto A para o ponto B? Eu preciso de 3 premissas para sair de um ponto A para o ponto B. Eu preciso de um motivo, eu preciso de um como fazer aquilo e eu preciso de uma força motriz. Então eu preciso de energia vital para realizar, eu preciso de como que eu vou fazer isso e eu preciso finalmente de uma razão para fazer isso. O como eu vou dar aqui para vocês agora, sem problema. A força vital para a realização disso é vocês conseguirem no dia a dia estarem minimamente rígidos. É aqui que entra todas aquelas premissas de dormir bem, comer bem, fazer exercício físico. O básico do cuidado consigo mesmo te dá força vital para você realizar algo. Beleza? Então, força vital eu tenho, Jorge, a não ser que você esteja num quadro depressivo. Inclusive aqui há uma dificuldade para mulheres que estão com o marido fora de casa, por exemplo, e estão passando por um quadro depressivo. Aí é mais difícil mesmo, você vai precisar procurar tratamento. Por quê? Porque a sua força vital está depletada. Uma vez que a sua volição está comprometida. Aqui eu estou misturando princípios psicológicos, filosóficos e psiquiátricos. É um pouco mais complexo.
O que eu quero resumir? Se você tá nesse quadro em que você já tá muito exausta, muito cansada, primeiro você vai ter que procurar tratamento pra você, minha cara. Tratamento psicológico, eventualmente tratamento psiquiátrico, suplementação, medicação. Você vai procurar um profissional que vai te ajudar nisso. Beleza? Agora, se você não tá nesse quadro exausta, nesse quadro de extremo cansaço, se você fala, Jorge, eu quero melhorar meu casamento. Eu quero fazer de forma preventiva. Algumas pessoas falaram aqui, eu queria fazer de forma preventiva. Eu não queria deixar o meu casamento chegar nesse ponto desastroso. Eu queria resgatar o meu casamento agora. O nosso diálogo tá ruim, a nossa intimidade tá ruim. Meu marido parece que não me deseja mais. Como é que eu faço? Bom, a primeira coisa é você analisar se você tá tendo força vital. Força vital, então, é fazer uma dieta, fazer exercício físico, bem-estar, dormir mais ou menos ajustado, tentar ter um melhor estilo de vida possível para que você esteja rígida fisicamente falando. Beleza? Segunda coisa, eu falei, para sair do ponto A para o ponto B, a gente precisa de força vital, a gente precisa saber do como, que é o que eu vou dar para vocês aqui agora, como eu faço isso, e eu vou dar o como sem problemas. Aonde que vocês pecam? No porquê. Se o porquê não tiver muito claro na cabeça de vocês, dificilmente vocês vão conseguir mudar essa realidade. O que é o porquê? O porquê é a convicção do porquê eu estou fazendo aquilo. Jorge, por que eu vou tentar ser mais sensual para o meu marido? Se a sua questão tá assim, mas o meu marido não faz isso, não faz aquilo, não me entrega isso, não devolve isso, não me dá segurança, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, etc, etc, etc. Se isso é o que permeia a sua consciência hoje, dificilmente você vai conseguir ter convicção no seu porquê. Dificilmente você vai conseguir ser verdadeiramente sensual. Vai ficar mecanizado, vai ficar travado e talvez você não consiga entregar de verdade o que você está querendo resgatar. Para que você consiga fazer isso, você tem que ter convicção do porquê que você está fazendo isso. E aqui é onde entra aquelas premissas que eu já ensinei várias vezes para você. A gente faz esses movimentos não é porque o outro merece. A gente faz esses movimentos, primeiro, porque o outro precisa. A gente faz esses movimentos porque é a coisa certa a se fazer. A gente faz esses movimentos porque eu assumi um papel quando eu me casei. Eu assumi um dever. E ainda que o outro não cumpra totalmente com o dever do lado dele, eu preciso cumprir com o meu. E sabe qual que é a coisa mais incrível deste mundo? Quando eu começo a cumprir o meu dever verdadeiramente, sem críticas, sem cobranças do outro lado. Quando eu realmente assumo o meu papel, sem me achar a Madre Teresa de Calcutá. Quando eu faço a minha parte, honestamente, o que geralmente acontece é a outra parte ser constrangida por isto. É aquilo que eu falo, tem muita gente aqui reclamando assim, Jorge, o problema é que o meu marido é imaturo. Gente, honestamente, não existe relacionamento de uma pessoa muito madura com uma pessoa imatura. Não existe. Se o seu marido é muito imaturo, é porque você é imatura, minha cara. Talvez você seja um pouquinho melhor que ele. Beleza. Mas assim, não se ache a supra-sumo da maturidade porque você não é. Porque a maturidade, ela arrasta a imaturidade junto. A maturidade, ela traz a imaturidade para uma melhora progressiva, por presença. Então tá. O que eu quero dizer com isso? O motivo tem que estar claro na sua cabeça. Jorge, por que eu vou fazer isso? Eu não vou te dar esse motivo. Você tem que encontrar esse motivo. Né? Eu quero fazer isso porque é a coisa certa. Eu quero fazer isso pela minha família. Eu quero fazer isso, atenção, porque eu amo meu marido. Às vezes a gente tem receio de declarar isso, porque ele errou muito, porque ele mentiu, porque ele traiu, ou porque ele é um cara difícil, ou é porque tem um temperamento difícil. Mas sinceramente, às vezes falta a gente declarar isso de forma aberta. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu amo meu marido. Eu quero fazer isso por amor. Eu realmente quero fazer isso por amor. E o amor é da natureza do sacrifício. É fazer ainda que o outro não esteja fazendo de volta. É fazer com entrega verdadeira. É fazer por um motivo maior, por um bem maior. Isso é amor. Então, peraí. Vamos ser honestos. Se você quer fazer essa coisa dar certo, faz por amor. Começa verdadeiramente por amor. Coloca essa palavra na tua boca. Eu quero fazer isso porque eu amo meu marido. Você tá entendendo? Porque eu realmente amo meu marido. É isso. Eu quero melhorar o meu casamento nesse sentido. Tá, beleza. Agora vamos pro como. Então eu já entendi. Eu preciso que vocês entendam a força motriz. A força motriz provém de um cuidado pessoal, de você consigo mesmo, de um autocuidado, né? Aquilo que eu falei, vestir-se bem, cuidar-se, cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar da unha. Eu já expliquei isso aqui, a virtude da fortaleza na mulher, ela constrói-se
de fora para dentro, assim como no homem. Só que o homem tem mais a ver com a força física. Então, o homem fisicamente forte, ele constitui uma virtude da fortaleza mais estruturada em si mesmo. Uma mulher que fica mais bela, ela constitui a virtude da fortaleza mais estruturada em si mesma. E é fácil vocês perceberem isto. O homem, quando ele é meio inseguro, como é que você faz para ele se sentir seguro? Para ele ficar um homem mais forte? Você faz ele entrar na academia, ele ficar forte fisicamente. Isso traz ele para uma ideia de força interior. Isso acontece com todo mundo? Não. Tem gente que entra na academia pura e simplesmente por vaidade não vai funcionar. Mas enquanto técnica terapêutica funciona. Para mulher não é assim. Em regra, para mulher, quando você quer fazer a mulher sentir-se mais forte, você faz com que ela se vista bem. Vocês já viram isso? Você vai participar de uma reunião que você tá insegura. Você fica, cara, eu tô meio inseguro, vou participar de uma entrevista. O que você faz? Você coloca aquele melhor vestido que você tem, se ajeita seu cabelo, você faz a unha, você se sente bem, se vestindo bem, se embelezando. Ou seja, a mulher, quando ela se embeleza, ela traz para si mesma a virtude da fortaleza. Ela consegue configurar melhor a virtude da fortaleza em si mesma. Sacaram a ideia ou não? Beleza? Tá. Vamos lá. Então, eu falei, a força motriz é você cuidar da dieta, cuidar do sono, cuidar do exercício físico e se embelezar. Minha cara, se embelezar. Cuidar de você. Tá bom? Cuida de você. Segundo, o motivo tem que estar claro. E o terceiro agora é o como que eu vou falar para vocês. Sensualidade tem a ver com sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Como que eu faço para sensualizar? Como eu falei, é quando o sentido indica o sexo. Sem expô-lo. Indica. Por exemplo, se eu coloco os seios de fora, isso indica o sexo? Não, isso expõe. Isso é uma entrega drástica, é vulgar. Entendeu? A exposição completa, o decote exagerado, né? A roupa colada demais, né? O vestido curto demais, ela não vai sugerir, ela vai explicitar. Aí se torna vulgar. Porque aí é como se você diminuísse o que você tem para entregar de intenção para aumentar o que você tem para entregar de carne. Aí você tira o lugar da sensualidade e dá o lugar para sexualidade. A sexualidade, minha cara, ela tem o seu lugar de fala. Só que entre quatro paredes, tudo fechado, vocês dois isolados sem que ninguém veja. Aí é hora da sexualidade entrar pra jogo. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? A sexualidade, ela se exerce entre quatro paredes. Quando você está gerando sensualidade, você precisa primeiro escolher uma vítima. Deixa eu explicar isso aqui pra vocês, tá? Escolha uma vítima. E aqui a Jérica acabou de perguntar aqui, eu posso postar a foto de biquíni? Minha cara, você pode fazer o que você quiser. Agora, se a sua pergunta é dentro do meu tema, postar uma foto de biquíni vai gerar sensualidade no meu marido? Provavelmente não. Por que não? Por que não vai gerar sensualidade? Porque você não escolheu um alvo. Porque você atirou para todo lado. E isso é um problema muito sério, inclusive, que as mulheres dificilmente conseguem entender. A sensualidade, para ela funcionar, ela tem que ter um padrão de exclusividade. Como assim, Jorge? Quer dizer que eu vou colocar aquele vestido que sugere as curvas, que atrai, mas o meu movimento de sensualidade, o movimento com o vestido, o andar, o olhar, o tocar, vai ser só para um homem. Entenderam a ideia da sensualidade? O que é a sexualidade? Qualquer um, foda-se. Você tá entendendo? A sexualidade é para quem acertar, acertou. Sexualidade é isso. É a mulher vulgar, é a mulher exposta. Ela não tá procurando uma pessoa. Ela tá se atirando para todo lado. Aí eu não faço isso para todos, eu faço isso para mim mesma. Você pode justificar da forma como você quiser. Eu tô falando o que acontece. Se a sua intenção era para você mesma, sem problemas. Mas o que acontece é que você acerta todo mundo. Você acerta todo mundo que tem um olhar desajustado e pervertido. Qualquer um na sala que tiver com um olhar perturbado, vai olhar. Você tá entendendo? Qualquer um que tiver com um olhar enviesado, vai olhar. Se a sua intenção era fazer você se sentir bem consigo mesma, problema seu. Zero problema. Eu não tô aqui para discutir isso contigo. Se você acha que você se sente bem assim, seu problema. Eu tô te falando o que acontece do seu corpo para fora. Do seu corpo para fora, o que vai acontecer invariavelmente quando você colocar um decote exagerado, as costas muito expostas, a saia muito curta, o que vai acontecer é que você vai estar hiperexpondo o seu corpo. Aí eu não quero que as pessoas olhem. Aí você está querendo ser o Alecrim Dourado. Você está entendendo? Você está querendo ser o Alecrim Dourado. Né? O que você pode esperar é que bons homens vão olhar e vão desviar o olhar. Homens ruins vão olhar e vão continuar olhando e vão te constranger.
Mulheres vão olhar, umas vão te invejar, outras vão te elogiar, algumas vão sentir desejo também, e é isto. O que você vai fazer com isso é problema seu, minha cara, seu. Eu não tô aqui para discutir isso, tô te contando o que acontece. Agora, se a sua intenção é despertar desejo no seu marido, então não é de sexualidade que a gente tá falando, é de sensualidade. A sensualidade é pra você ter um alvo específico. Você precisa escolher alguém. E no caso, eu sugiro que seja seu marido. Tá entendendo? E aí o que você faz? Aí a roupa, ela vai entregar só um pouco. É uma roupa que marca um pouco as curvas. É um vestido feminino, sensual. Um vestido que indica uma feminilidade que atrai. Pode ser calça, Jorge? Pode ser calça, gente. Eu sei lá o que vocês gostam de vestir. É uma coisa assim que vai despertar o seu corpo sem exageros. É só isto. É basicamente isso. Ele vai despertar sem exageros. Só que a sensualidade está muito pouco envolvido com a roupa que você está usando. Ela tem muito mais a ver com o gesto que você vai fazer com esta roupa. Tem muito mais a ver com a forma com que você vai olhar para ele. Vamos lá, sensualidade. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Primeira coisa, olhar. Por quê? Porque é o mais forte nos homens, tá? Primeira coisa, importa pouco do que você está vestindo, muito mais. Tô falando que importa pouco assim, né? Entre aspas. Tudo bem, mas importa o que você está vestindo, e importa a forma como você está se entregando, mas importa muito mais a forma como você está se entregando para ele. Você tá entendendo? Para ele. Então, assim, é aquele olhar que demora, é aquele sorriso de canto, é aquele olhar de admiração, é aquele olhar de vontade. É como se você olhasse para a pessoa. Eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque senão seria extremamente ridículo, tá? Então eu vou olhar pro horizonte. Mas tentem se imaginar pensando em sexo. Tentem se imaginar aqui na sua cabeça, pensando em sexo, pensando no ato sexual, pensando num beijo, pensando no carinho, pensando nos bons momentos que vocês estiverem juntos, e olha para a pessoa que você ama desta maneira. É mais ou menos isso que eu estou tentando explicar para vocês. Este é o olhar de sensualidade que você entrega. E os seus gestos vão descrever isto. Quase não, inconscientemente você vai descrever isso na sua forma de tocar, na sua forma de cheirar, na sua forma de se aproximar. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? É isso. Dona Janaína, deixa eu falar um negócio. É exatamente o que vocês faziam no começo do namoro, só que vocês não sabiam. Vocês faziam de forma intuitiva. Por quê? Porque no namoro vocês pensavam em sexo o tempo inteiro. Era por isso. E aí, como vocês pensavam em sexo o tempo inteiro, quando você olhava pro seu namorado, você já olhava pra ele pensando em sexo. Então você entregava isso no seu olhar. No seu bom dia. O bom dia que você falava pra ele, já falava um bom dia como quem fala assim, me leva pra cama, sabe? Assim, era um bom dia que falasse, bom dia. Você já olhava com aquele olhar de lanchando ele, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Importa muito mais o que tá dentro de você pra você entregar em cada um dos sentidos. Tá entendendo? Pra você entregar em cada um dos sentidos. É por isso que não vai adiantar, é isso, Angélica, é por isso que não vai adiantar coisas muito, técnicas muito artificiais, como por exemplo, eu vou colocar uma lingerie. Gente, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Se você não construiu a sensualidade, você vai colocar a lingerie e ele vai falar, cara, é o meu primo de lingerie. Você tá entendendo? Não vai adiantar nada. Se ele não estiver te olhando como mulher, minha cara, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você entende o que eu tô te dizendo? Você briga o dia todo, você não conversa com ele, você não dá atenção, você não dá moral, você não fala que você tá com saudade, você não fala que você tá com desejo, você não adentra a sensualidade da fala e da conversa, você não fala que você sonhou, ou que você pensou em fazendo isso e isso com ele, sabe assim, nossa, eu pensei em a gente fazendo isso, nossa, eu imaginei a gente assim, assim, assado, nossa, daquela última vez, nossa, eu tô com vontade de você, nossa, eu queria te dar um beijo agora, você não entregou nada, aí você chega à noite e põe uma lingerie, minha cara... Ele não tá pensando em você. Vou te falar a verdade, bem explícita. Se ele for pra cama com você, se você não entrega nada de profundidade, tá? Nada. Você não entrega nada de profundidade, assim, de construir a sensualidade. Você chega à noite, põe lingerie e ele vai com tudo, ele não tá pensando em você. Tô sendo honesto contigo. Ele não tá pensando em você. Ele tá tendo relação contigo, mas a cabeça dele tá em outro lugar. Tá na pornografia que ele viu, tá na vizinha que ele tá de olho, tá na secretária lá no trabalho, tá nas imaginações dele, tá nos passados dele. Talvez ele esteja imaginando até você mesma. Só não tá olhando pra você naquele exato momento. Ele tá te imaginando em algum outro momento da vida em que você era feminina.
em que você o desejava. Já vou chegar nessa parte aqui. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Eu preciso que vocês compreendam. Preciso que você fale, não, Jorge, tô entendendo. Então a galera meio desesperada aqui, fazendo uns comentários meio aleatórios. Em outros momentos eu vou fazer live respondendo essas perguntas, galera. Mas vamos ficar no tema aqui, tá? Vamos ficar no tema. Vamos se ater ao tema. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então assim, cara, não adianta. Tem muita mulher que fala, Jorge, coloquei uma lingerie, ele nem percebeu. Mas ele tá olhando pra você como se fosse o primo. Aí chega à noite, você põe uma lingerie, você quer que ele... Nossa, agora sim é uma mulher... Cara, tá entendendo o que eu tô te dizendo? A sensualidade, ela tem que ser construída. Eu falei, o olhar é um passo. Um passo. E muito mais do que a lingerie já é sexualidade. Ela já é um passo mais tardio. Antes da lingerie, ela tem muito mais a ver com um olhar de sensualidade, um olhar de admiração. É um olhar de eu quero você. É um olhar que eu tenho desejo em você. É um olhar que eu estou de olho em você. É um olhar de estou com saudade. Você tá entendendo? É isso aqui não é fácil de entregar. Sabe por quê? Porque isso tem que estar dentro de você. É por isso que eu falei, o motivo primeiro tem que ser construído dentro de você. Fala, cara, eu quero sexo com o meu marido. E você tem que admitir isso. Eu falei agora há pouco que assim, qual que é o seu motivo? Eu falei, repete dentro de você, é porque eu amo o meu marido, é por isso que eu quero fazer isso. Ótimo, agora que você falou que você ama seu marido e você admitiu isso, vamos pro segundo ponto? Vamos pro segundo ponto, sincero e honesto? Por que você tem que fazer isso? Porque eu quero sexo. Você precisa declarar isso pra si mesmo, você tá entendendo? Eu preciso de sexo, eu quero sexo. Período da gravidez, como agir, dona Lara? Deixa eu te falar uma coisa. O período da gravidez há uma oscilação hormonal. Eu falei ali atrás que a gente precisava de força motriz. Lembra de eu falar que você precisa se cuidar, que você precisa estar com a dieta em dia, você precisa estar com o sono em dia? Tudo isso. Uma das coisas que a gente precisa estar em dia é a questão hormonal. Posso te falar uma coisa? Qual que é a coisa que mais alinha hormônios? Aqui só fazendo um parênteses aqui por conta dessa pergunta da Lara. O que mais alinha os hormônios? Tanto na gravidez quanto fora da gravidez. O que mais... Primeiro, o que piora o hormônio feminino? A vontade feminina. Qual que é a coisa que mais apaga a libido feminina? Anticoncepcional. Essa é a coisa que mais apaga, tá? Mais do que qualquer outra coisa. Do ponto de vista fisiológico, que mais apaga a libido feminina chama-se anticoncepcional. Qual que é a coisa que mais acende a libido feminina do ponto de vista hormonal? O que mais acende a libido feminina do ponto de vista hormonal? Pra mulher. Sexo. A mulher, quanto mais sexo ela faz, mais sexo ela quer. A mulher que quer muito sexo é porque ela está fazendo muito sexo. Você pode ter certeza disso. A coisa que mais acende a libido feminina é o próprio sexo. É o próprio sexo. Eu costumo dizer que o sexo para mulher é igual à academia. O ruim é você chegar lá, é você começar, sabe? Assim, se dá uma preguiça de você começar. Mas se alguém pegasse, te teletransportasse, entendeu? E te colocasse dentro da academia e te empurrasse, falasse, começa. Você até faria o exercício físico. O problema tá muito no começar. E aí é que tá. Aqui é onde entra a principal queixa dos homens que eu vejo hoje. São mulheres que não procuram por seus maridos. Por quê? Porque como pra ela começar é muito difícil, ela tá cheia de queixas interiores, ela tá cheia de ideias disfuncionais sobre o próprio sexo, e boa parte dessas ideias que ela tá errada é por conta da insegurança que elas estão passando, e a culpa é dos homens, já eu comento sobre isso. Não tô tirando a culpa dos homens aqui não, tá? Geralmente o principal culpado pela falta de libido é o homem. Aí eu falei, o principal culpado hormonal é o anticoncepcional. Mas o principal culpado geral é o homem. O principal culpado para destruir a libido feminina é o homem. Assim, pegando todas as vertentes, tá? Entenderam o que eu falei? Então, assim, às vezes o começar é muito complicado mesmo. Mas se você começa, se você fala, eu vou começar... Eu amo o meu marido, primeira coisa. Segundo, eu quero sexo. Você tem que declarar, eu quero sexo. E assim, é sexo. Fala. Você tem que pôr essa palavra na tua boca. O puritanismo destruiu a capacidade das senhoras de sinceramente, assim, de se abrirem a essas coisas. Vocês têm vergonha, sabe? Vocês têm um receio, vocês têm um milindre de falar as coisas, de ficar... Cara, para com esse negócio. Para com isso, você tá entendendo? Para com esse negócio. Então presta atenção, vamos lá. Gente, fixa no tema. O tema agora é sensualidade com o marido, é despertar desejo no homem. Esquece, mas meu marido tá com a puta do... Não, agora não é hora, não vou falar disso agora. Concentra no tema, presta atenção. Eu falei, o primeiro sentido é o olhar. Então é um olhar de sensualidade. Você vai sensualizar para um homem, no caso, seu marido.
Você tá entendendo? Você vai escolher ele e vai falar, eu quero sensualizar pra ele. Então ele é um alvo. Então você precisa ser intencional, põe isso na sua cabeça. Se você tá, imagina, tá na sua cabeça assim, eu quero sexo, eu quero sexo, eu quero sexo. Como que você vai agir? Às vezes você nem sabe o que você vai estar fazendo, mas só de você se aproximar com a cabeça, eu quero sexo, inconscientemente você vai se modular a isto. Ele vai perceber. Ele vai perceber. Isso aqui é muito interessante. Ele vai perceber. Mas tem mais coisa, tá? Além do se vestir, além da imagem, né? Agora que eu falei, aquilo que eu falei, o sugerir, é a forma com que você olha. O segundo sentido é a audição. Eu sempre brinco aqui que vocês precisam ser intencionais nisto, né? A minha esposa, sei lá, eu conto de uma experiência uma vez que eu cheguei em casa e ela tava brigando com uma galera, tava brigando com, sei lá, não sei se era pedreiro, não sei o que era na época. Acho que era alguém que tava arrumando alguma coisa na casa, TV por assinatura, alguma coisa assim, internet. E aí tinha uns rapazes arrumando umas coisas, os meninos dando trabalho, as funcionárias, e ela dando ordem pra todo mundo, né? Parecendo um general. Ah, você faz isso, você faz aquilo, menino, sai daí. Falando meio truculento assim. E eu cheguei em casa e disse, oi amor. E a hora que eu falei, oi amor, ela se vira pra mim e o tom dela muda completamente. Você tá entendendo? Muda completamente. Ela vira pra mim e fala assim, ela tá, você faz isso, você faz aquilo, menino, sai daí, você, por favor, traz um negócio lá, a gente tem que pagar não sei o quê. E aí eu chego pra ela e falo, oi amor. Ela vira pra mim e fala assim, oi meu bem. O tom de voz dela era outro. A forma dela de falar era outro. Porque ela estava falando comigo. Isso a gente faz intuitivamente falando quando a gente fala às vezes com crianças muito pequenas, quando a gente tá ordenado. Quando a gente tá destrambelhado, a gente sai gritando com criança. Mas quando a gente quer agradar, ou quando é uma criança muito pequenininha, a gente faz isso, a gente modela nosso jeito de falar, já perceberam? Não sei o que, fica falando umas bobaginhas assim, com uma vozinha meio meiguinha, como se aquilo fizesse uma grave diferença pra criança, entendeu? Como se você estivesse tentando agradar ela com uma vozinha. Ou quando você tá falando aquela história de namorados, né? Namorado em começo de namoro é uma desgrama, né? Pelo amor, oh, coisa horrorosa. Aí fica, meu benzinho, fica aquela coisa melosa que você parece que escorre mel. Você olha aquilo de longe e você fala, que isso, que coisa horrorosa. Mas aquilo tem seu lugar de beleza, entendeu? Tem seu lugar de beleza por quê? Porque eles estão tentando se modular um ao outro, eles estão tentando entregar carinho, eles estão tentando entregar desejo um pelo outro. Não precisa ser meloso desse jeito, obviamente, mas pensa, na sua cabeça, se você tivesse querendo sexo, o que você estaria falando? Não é falando quero sexo, mas que jeito que você estaria falando? Você olharia pra ele diferente, você o desejaria diferente, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Não é possível que vocês estão tão imersos assim, tão desconectados da realidade. Eu não vou ficar aqui interpretando pra pagar esse mico ridículo aqui, ficar mordendo beicinho e fazendo vozinha pra ensinar vocês o que é fazer a sensualizada. Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E de novo, muito cuidado, mulheres. Quando eu falo sobre sensualizar, não é sobre romantizar, pelo amor de Deus. Porque quando eu falo sensualizar, a mulher acha que é pela ser romântica. Teu marido não quer você romântica, criatura. Ele quer você sensual. Existe uma diferença cataclísmica entre as duas coisas. Existe um abismo enorme entre uma mulher sensual e uma mulher romântica. Tá entendendo? A mulher romântica, você pode fazer... A mulher romântica, ela pode ser gentil daquele jeito com todo mundo, não tem problema. A mulher sensual, ela pode ser daquele jeito só com o marido dela. Então, para você saber se você está sendo de fato romântica ou se você está sendo sensual, analisa o seu jeito de falar, as coisas que você está falando, o seu jeito de se insinuar. Você poderia fazer por outras pessoas, pelo seu irmão, pelo seu amigo, pelos seus filhos? Se você poderia, você não está sendo sensual. Você está sendo romântica. Você está sendo romântica. Agora você fala, não, isso aqui é só pro meu marido. Se eu fizer isso aqui pra qualquer outro, vai pegar mal. Ótimo, então você entendeu agora o que é sensualidade, porque agora está claro que você precisa de um alvo. Hã? Entenderam ou não? Você agora tem um alvo. Beleza? No seu jeito de falar, no seu jeito de se insinuar, no seu jeito de se posicionar, no seu jeito de se entregar. Falei só da visão e da audição. E do tato? É o toque gentil, o toque carinhoso, passar a mão na nuca do cidadão, puxar o cabelo, sabe assim, tocar nas costas dele, tocar no peito dele, passar a mão na perna, pegar na bunda dele. Por que você não pega? Você pega na bunda do teu marido, tem que pegar na bunda do teu marido.
Esse corte aqui vai viralizar. Minha equipe me odeia. Certeza que eles vão ver essa parte que fala, vamos fazer o corte dessa parte. Pega na bunda do teu marido. Eu falo 1 milhão de coisas boas e eles pegam só as asneiras que eu falo. Entenderam o que eu falei? Cara, o toque é extremamente importante. Então assim, toca. O corpo do teu marido é seu, criatura. O corpo do seu marido é seu. Seu. Então você precisa pegar, mas pega com vontade. Funciona até com o autista, exatamente. Até o autista vai funcionar. Até o autista vai achar bom você pegando nele. O autista tem uma coisa... Eu sou autista. Se você pegar na minha orelha... Nossa, dá guerra. Minha esposa adora passar a mão assim. Ela tampa a minha orelha. Parece que eu vou morrer. É autismo. Aí é exceção, entendeu? Mas assim, não encorda a minha orelha, não. Mas assim, o toque vai ser bom pra todo mundo. Entenderam? O toque vai ser bom pra todo mundo. O homem quer o toque. Ele quer você apertando ele. E não vem com um toquezinho leve, não, tá? Não vem com um toquezinho romântico, não. Pega no teu marido, criatura. Amassa ele com vontade, entendeu? Chega lá agora e agarra ele com força. Fala, tô com vontade de te sentir. O marido vai olhar e falar, caramba, o que aconteceu com essa mulher? O tinhoso tomou conta dela. Não, o santo tomou conta dela. Sacanagem. De novo, essa parte vai viralizar. Entenderam o que eu falei? Desculpa pelas asneiras. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Tô esperando o cidadão voltar pra eu usar as dicas. Boa, minha cara. A esperança é a última que morre. Presta atenção. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Deixa eu falar uma coisa sobre paladar e olfato. Aqui eu sei que várias de vocês vão me falar, Jorge, mas meu marido não gosta, meu marido não faz mais isso. Insistam até ele ceder. Isso... Do nada minha esposa mandou aqui, mais 5 minutos. Ou seja, ela tá vetando a live, vocês entenderam, né? Ela me deu mais 5 minutos pra terminar a live aqui e acabou. Dona Thaís aqui comentou aqui, 5 minutos. Presta atenção. Tô ajudando as criaturas perdidas aqui, amor, pera aí. Deixa eu explicar aqui pras mulheres. O que acontece? Que eu tava falando do paladar. Beijo na boca. Beijo na boca. E não é selinho, é beijo de língua. É beijo esculachado. Selinho é um negócio tão fraco e tão sem graça e tão risível que em algumas culturas do mundo, e até aqui no Brasil mesmo, eu conheço várias pessoas que fazem isso, pais e mães dão um selinho nos filhos. E tudo bem, isso é cultural, isso é normal em alguns lugares, né? A família britânica faz isso, né? Os pais dão pequenos selinhos na boca dos filhos. Isso não tem nada de sexualizado, você tá entendendo? Tamanha tranquilidade que é o selinho. Ou seja, o selinho não pode ser sensual, pelo amor de Deus. Ele não pode ser prova de sensualidade, tá? O que não quer dizer que eu tô autorizando o senhor dar selinho na sua vizinha, viu, seu salafrário sem vergonha que tá me ouvindo aí. Não é isso que eu tô dizendo, não. Não foi só um selinho na minha vizinha, não tem... Dr. Jorge falou que não tem nada de sensual, né? Salafrário desgramado. Presta atenção, falando sério agora. Beijo na boca é beijo de língua. Você tá entendendo? E posso te contar uma coisa a mais? O beijo de língua demorado, ele é a prévia última do sexo. O beijo de língua, quando bem dado, quando demorado, quando você mostra que você quer, ele já entrega que é sexo que você tá querendo. Você tá entendendo? Você tá querendo. Beijo de língua é eu quero sexo. Ele é a entrega mais sincera da vontade do sexo, é o beijo de língua demorado. Aquele beijo que insiste. Que o outro quer sair, você fala, não, vem cá. Aí você aperta mais, aí você comprime ele mais, você traz ele pra junto, você olha no olho, você cheira ele e beija de novo. Você tá entendendo? E beija de novo. E enche beijo de língua. Se possível, vou dar uma dica aqui extra, um plus, asterístico aqui, ó. Saborizado. Você tá entendendo? Saborizado. Põe alguma coisa na boca pra dar um sabor diferente. Um sabor de morango, de menta, sei lá. Ele tenta beijar de língua, mas ele sai. Volta. Aperta a bunda dele. Segue o conselho do Doc. Garra na bunda dele, traz ele de volta e fala, não, você não vai sair daqui não. Sabe por que ele sai, minha cara? Porque ele pensa o seguinte, ela tá tentando ser romântica. Quando você tentar dar beijo de língua e você vira pra ele e fala assim, eu não tô tentando ser romântica. Eu tô tentando te falar que eu quero sexo. Que eu quero você. Entendeu? E por último, olfato. O olfato, meus caros, perfume, tá? Perfume. Âmbar, baunilha,
musk, são essências que agradam muitos homens. Tá? Dei 3 exemplos aqui, essências principais que agradam muito o homem. São essências puramente femininas, entendeu? House preto é uma maravilha. Perfume, de verdade. Você quer ver uma coisa que encanta qualquer homem? Homem, tá? Às vezes ele tá meio perdido nos símbolos, ele tá meio pervertido pela pornografia, ele tá meio perdido na vida. Mas assim, um homem minimamente ordenado, ele vai ficar louco com o cheiro de pele recém-saída do banho, com o cabelo molhado, recém-lavado. Isso é uma maravilha. Tem nada melhor. Aquela sensação de um banho tomado, daquela mulher cheirosa, daquela mulher perfumada, com um cremezinho. Isso é maravilhoso. Qualquer homem minimamente ordenado vai achar isso maravilhoso. Você tá entendendo? Vou ter que dar um banho de testosterona nele. Tem uns aí que depois eu dou uma dica de como aplicar testosterona sem ele perceber. Pra ver se dá uma atiçada no maluco, né? Porque às vezes o problema tá nele mesmo, viu, gente? Aqui eu não posso negar isto, obviamente, né? Eu tô dando dicas pra vocês, mas obviamente vocês já sabem disso, que por vezes o problema vai estar nele, é claro que sim, né? Não só hormonalmente falando, mas psicologicamente falando, né? Pornografia é a principal causa de destruição da libido masculina. A principal, mas disparadamente. Quer ver um dado assustador? Estatisticamente falando estatística, no mundo, sobretudo no nosso país, Brasil, sabe quantos por cento dos homens dizem consumir pornografia ou já ter consumido? 100%. Jorge, não, mas o meu marido falou que nunca consumiu. Ou ele tá mentindo, ou ele faz parte de uma estatística tão pequena que ela nem aparece na estatística. Entendeu? Mas assim, a estatística é que 100% dos homens ou assistem ou já assistiram pornografia. Ou seja, de alguma maneira, ou foram contaminados ou estão sendo contaminados. As essências que eu falei é âmbar, baunilha e musk. Musk, você ouviu falar? Âmbar, baunilha e musk. Depois vocês dão uma procurada. Vocês não entendem nada de perfume também, né? Vocês nunca estudaram essas coisas também. Tem problema não, eu estudo essas coisas pra trazer pra vocês. Procura lá. É isso, perfume quente e doce. Os 3 principais quente e doce são os perfumes com essência de âmbar, musk e baunilha. É isso aí. Você tá certa, dona Jorge. Jorgemande. Vixe, a minha mulher tá interrompendo para os avisos. Então, vou dar os avisos paroquiais aqui então, pra gente acabar. Vou dar os avisos paroquiais, prometo. Vamos lá. Falei de todos os sentidos, certo? O que vai virar a chave da sensualidade? O que vai virar a chave da sensualidade? Eu queria que vocês escutassem isso daqui. O que faz o homem olhar pra você como mulher? É você conseguir convencer ele de que ele é homem suficiente pra você. Essa aqui é a virada última de chave. Esse aqui é o ponto. Essa aqui é a chave de ouro da live. Vou falar de novo, com cuidado, pra vocês gravarem isso dentro de vocês. De todas as coisas que vocês podem fazer, para além da sensualidade, qual que é a coisa mais proeminente que faz um homem te olhar com desejo? É ele sentir que ele pode ser homem pra você. Você tá entendendo? Se ele te olha e sente que ele pode ser homem pra você, ele vai te olhar com desejo. Desejo real. Se a mulher é muito inalcançável, ele olha, mas é aquele desejo que ele fala assim, é gostosona, mas não é pra ele, entendeu? Ele não vai procurar. Ele não vai olhar. O olhar dele não vai ficar atraído. Ele não vai olhar de novo. Ele não vai insistir no olhar. O homem, pra ele te ver como mulher, ele precisa sentir que ele pode ser homem suficiente pra você. Se ele sentir isso, ou se você declarar isso, se você conseguir mostrar isso pra ele, isso vira uma chave na cabeça desse salafrário. Você tá entendendo? Como que ele vai sentir isso? Chama ele de gostoso. Fala que ele tá bonito. Fala que ele é um homem foda. Fala que você tá admirada dele. Elogia. Valida. Mostra que você acredita nele. Mais do que ele acredita em si mesmo. Você tá entendendo? Olha com admiração. Olha com sutileza pra ele. Olha pra ele de longe, sem que ele perceba que você tá olhando. Mostra pra ele que ele te atrai. Mostra pra ele que você realmente acha que ele é um homem. Que ele é um homem. Que você o admira por isso. Isso faz a coisa mudar drasticamente na cabeça dele. Drasticamente. A partir do momento que você o valida como homem. Entenderam?
Conseguiu validar ele como homem? Minha cara, é só você não ser amiga. É só você não ser companheira. Lembra dessa frase que eu vou falar aqui agora. Sensualidade e sexualidade é você fazer algo que só você poderia fazer por ele. Ai, Jorge, eu vou fazer uma comidinha pra ele. A mãe dele pode fazer também? Pode. Então isso não é sensualidade. Entendeu? Você não vai atrair a atenção, o desejo dele. É bom, é serviço? Claro que é. Gera cumplicidade, gera harmonia? Sim. Gera desejo? Não. Ah, Jorge, eu vou fazer um elogio pra ele. Depende do elogio. O elogio que você fez, a mãe dele também pode fazer? Pode. Então não serve. Lembra, sensualidade tem a ver com algo que só você poderia estar fazendo. Se mais ninguém nessa vida teria o direito de estar fazendo esse elogio, pegando naquele lugar desse jeito, olhando dessa maneira, falando com esse tom de voz, abordando esse assunto, então é sensualidade. Isso vai atrair a atenção e o desejo. Sacaram? Aprenderam? Tchau, obrigado. A gente volta com mais capítulos. Gostei, deu muita gente na live. Talvez a gente volte a fazer mais lives nesse horário. Entenderam? Talvez a gente consiga fazer mais lives nesse horário. A gente tem muito tema bom pra abordar. A gente volta, tá bom? Abraço pra vocês. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até mais. Tchau.